Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossas mentes. Por mais essa oportunidade, por esse reencontro, por esse tratamento espiritual. É o momento que nos desligamos do mundo lá fora, que mergulhamos de corpo e alma nesse ambiente de paz, de alegria, de confraternização, de tratamento, onde encarnados e desencarnados somos um só. Nesse grande hospital que acolhe a todos, indistintamente. Agradecemos a confiança da espiritualidade superior em nós e nos colocamos à disposição para as oportunidades de trabalho, para as oportunidades do aprendizado, para que a gente possa ajudar na evolução planetária, cada um de nós fazendo o nosso melhor, dentro das nossas possibilidades, mas já nos colocando na condição de espíritos, filhos de Deus, que nesse momento abraçam, junto com a espiritualidade superior, toda essa mudança. E a nossa participação, o nosso abraço, o nosso sorriso, as nossas palavras e principalmente as nossas atitudes, que a gente possa ir espalhando sementes e deixando que a natureza, no momento propício, faça com que essas sementes de bondade, de fraternidade, de solidariedade, de amizade, numa doutrina que não vê diferentes, numa doutrina que respeita todas as religiões, todas as filosofias espiritualistas, todos aqueles que não acreditam em nada, mas nós sabemos que são os nossos irmãos, filhos de um mesmo Pai, caminhando por caminhos diferentes, mas todos, com certeza, chegaremos no mesmo ponto. Que assim seja. A aula de hoje, o tema da aula de hoje é neurofisiologia da sexualidade. Neuro vem de mente, fisiologia vem de corpo. Mas não é sobre isso que nós vamos falar hoje. Antes de falar sobre neurofisiologia da sexualidade, nós vamos entender o que é sexualidade dentro da cosmovisão espírita. Como que a doutrina espírita traz esse assunto para nós. É como na primeira aula que falamos sobre os ciclos. Então, olha que nós abrimos um pouco os nossos horizontes e hoje somos espíritos, somos imortais, somos filhos de Deus, todos em um processo evolutivo e o universo é a nossa casa. Veja. Então, a doutrina espírita nos traz certezas. Isso não são hipóteses, isso são certezas. E cada vez que a ciência avança um pouco mais, essas certezas vão se concretizando ainda mais dentro de nós. Porque as ciências vão trazendo informações baseadas em estudos, em pesquisas, em provas materiais. Então, cada vez que a ciência estuda o DNA humano, descobre alguma coisa a mais. Cada vez que se estuda o universo, descobre alguma coisa a mais. E a doutrina espírita já vem falando sobre determinados assuntos. Então, hoje o tema é sexualidade. E as nossas reflexões da tarde sempre estarão baseadas em algumas questões do Livro dos Espíritos. Então, baseado nessas questões do Livro dos Espíritos, nós vamos nos aprofundar ainda mais em outros livros, não só da doutrina espírita, mas em outros livros de outros autores que confirmam toda essa estrutura psicológica. Tudo bem? Aí fala a questão 201, 200 do Livro dos Espíritos. Então, vou estar lendo essa questão para vocês. Os espíritos têm sexo? É uma questão que Allan Kardec fez no século XIX e a resposta é: não como o entendeis, pois o sexo depende de organismos. Entre eles há amor e simpatia baseado na identidade de sentimentos. Então o que nós chamamos de sexo, eles chamam de outra coisa, tá? Eles enxergam isso de uma outra forma. Questão 201. O espírito que animou o corpo de um homem em uma nova existência pode animar o corpo de uma mulher e vice-versa?
Sim, são os mesmos espíritos que animam homens e as mulheres. Questão 202. Quando se é espírito, prefere reencarnar num corpo de homem ou de mulher? Isso pouco importa ao espírito. Ele escolhe segundo as provas que deve suportar. Então essa é a questão 200, 201 e 202 do Livro dos Espíritos. Um complemento da 202. Os espíritos se encarnam homens ou mulheres porque eles não têm sexos. Veja. Então o espírito, na essência, não tem sexo. Porque eles não têm como devem progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, lhes oferece provas e deveres especiais, além da oportunidade de adquirir experiências. Aquele que fosse sempre homem, não saberia senão o que sabem os homens. E a questão 695, eu vou perguntar para vocês. Porque nós falamos dela semana passada. Casamento de dois seres. O casamento, isto é, a união permanente de dois seres, é contrário às leis da natureza? Seres, perceberam ou não? Não, é um avanço ao progresso. Então veja, então a reflexão da aula de hoje e da próxima aula estará baseada em 4 questões do Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos falar uma parte sobre sexualidade, conceito, vamos ressignificar, vamos rever, vamos ampliar, baseado nestas questões. E hoje a ciência comprova essas questões, tudo bem? Somente a psicologia trabalha em cima dessa área também. Sexo, isso aqui é um conceito, isso vai cair na prova. Sexo é fundamento da vida universal. Então, quando nós, provas e expiações, falamos em sexo, na nossa mente vem uma relação sexual. Para a espiritualidade é muito mais do que isso. É isso também. Nem mais importante, nem menos importante, mas é isso também. Então, para a espiritualidade, a palavra sexo é fundamento da vida universal. Aonde existe vida, e aí existe o sexo. Aonde existe vida. Deu para vocês entenderam ou não? Dos micro-organismos até os cristos, eles trabalham o sexo. Sexo é fundamento da vida universal. Sexo para eles é vida. Qual é o sinônimo? Se vocês conversam com a espiritualidade superior, me dá um sinônimo para a palavra sexo. Ele vai falar vida. Para nós é relação sexual. Para eles é vida. Veja, a relação sexual faz parte disso. É um dos componentes. Então é hora de nós, como espíritos imortais, progredindo, evoluindo intelectualmente, moralmente, é hora da gente começar a pegar aquela palavra e ampliar o horizonte, e ressignificar, e rever. Estava errado? Não. É que nós já chegamos num ponto que dá para pegar a mesma palavra e dar uma outra interpretação. Ressignificar é exatamente isso, dar um outro significado, rever, reconceituar, ampliar, evoluir. A palavra estava errada? Não, era você que entendia daquele jeito. Você entendia de acordo com o seu momento. Agora o nosso momento é outro. Daqui 500 anos, daqui 1000 anos, daqui 10.000 anos, a palavra vai ser a mesma. A palavra não vai mudar. Porém, o nosso entendimento que será outro. Então, para a espiritualidade superior, um sinônimo da palavra sexo é vida. E a vida e o sexo é fundamento da vida universal. Aonde você falar vida, você tem aí essa estrutura, ok? O espiritismo caminha lado a lado com a ciência. Lado a lado. Lado a lado. Se misturam? Não. Se dão as mãos. É como água e óleo. Tentem misturar água e óleo. No primeiro momento parece que mistura. A hora que você pôs para descansar, a água ocupa o seu lugar, o óleo ocupa, porque são densidades diferentes. Mas uma não é antagônico ao outro. São essências diferentes, são estruturas diferentes. Dá para caminhar lado a lado? Dá. O espírito cuida, o espiritismo cuida do espírito, a ciência cuida da matéria. Perceberam ou não? São duas coisas assim, ó. Mas não dá para misturar.
Não dá para misturar. Nunca uma vai estar desvencilhado da outra, mas são duas essências completamente diferentes, como água e óleo. As duas são importantes? São. Cada qual ocupa uma função? Sim. Mas não dá para misturar. Mas dá para andar lado a lado. Então, espiritismo e ciência caminham lado a lado, de mãos dadas. Mas cada qual dentro da sua estrutura. Perfeito? Não existe visão completa e fechada sobre esse tema. De tão complexo, de tão grande, de tantas nuances, de tantos detalhes. A cada ano que passa, eu não estou exagerando, existe uma informação a mais em relação a esse assunto. A cada ano que passa. A gente está sempre desatualizado em relação a isso. Porque todo ano tem uma novidade, um conhecimento a mais, uma situação a mais, para que a gente possa ampliar. Então a espiritualidade fala assim, ó, não existe, é um tema amplo, complexo, atual e necessário. Então não é um tema, vou deixar de lado, não dá para deixar de lado. Eu preciso começar a olhar esse tema. Então é um tema amplo, muito maior do que a gente imagina, complexo, porque ele tem muitas nuances, muitos detalhes, que às vezes escapam ao nosso entendimento, até aí não tem problema nenhum. Atual, vocês acham que esse tema é atual ou não? E necessário. Por quê? Existe muita ignorância em relação a esse assunto. Então toda a problemática que acontece em relação a esse assunto, aqui está a resposta. Pura ignorância. Então o preconceito nasce da onde? Da ignorância. Só existe um mal, a ignorância. Só existe um bem, o conhecimento. Então a partir do momento que você tem conhecimento, você dissipa a sua ignorância. Tudo bem? Então veja. Não se coloca conteúdo novo em xícara cheia. Já ouviram falar essa frase? Já ouviram falar essa frase ou não? Então se a sua xícara está cheia sobre esse assunto, esquece. Você já se fechou. Então não se coloca conteúdo novo numa xícara cheia. Então às vezes é necessário desvaziar o conteúdo da xícara para que um líquido novo possa entrar. Então se eu acho que eu sei tudo sobre esse assunto, é isso. É isso. Então eu não me abro para o novo porque a minha xícara já está cheia. Então não vai entrar mais uma gota porque ela já está cheia. Então é necessário muitas vezes que o nosso copo, que a nossa xícara se desvazie para entrar o novo. Já aconteceu isso na vida de vocês em algum momento ou não? Que vocês precisaram desvaziar o copo para que o novo entrasse? E o novo está ali para entrar. Mas para isso o copo tem que estar vazio. Então esse assunto, todos os assuntos, mas principalmente esse assunto, tá? Não se coloca conteúdo novo em xícara cheia. Eu preciso pelo menos tirar algumas gotas para que algumas gotas entrem. Porque senão eu vou me fechar no meu pré-conceito, na minha ignorância, e vou acusar, e vou condenar, e vou humilhar, e vou discriminar, porque eu estou fechado na minha verdade. Na minha verdade. Aliás, né, quando se fala em verdade, nós temos que entender que para tudo existem 3 verdades. Para tudo. A minha, a sua e a verdade. O meu ponto de vista, é a minha interpretação, é a sua interpretação e o fato em si. Então, para tudo existem 3 verdades. Da forma que eu vejo, da forma que você vê e da forma que realmente acontece. Entenderam? Veja. Então, se eu falo que é só a minha verdade, é a sua interpretação. O meu ponto de vista é a vista de um ponto. Entenderam ou não? É válido? Claro que é, mas o meu ponto de vista frente a uma situação é a vista de um ponto. Quantos milhões de pontos existem sobre a mesma situação? Quantas interpretações sobre o mesmo fato? Repararam que a gente não enxerga nada, a gente interpreta tudo? Nós não enxergamos nada, nós interpretamos tudo, de acordo com os valores que nós temos. Então passa uma situação na nossa frente, isso é uma questão de uma fração de segundo. A gente interpreta aquelas, de acordo com os valores que eu tenho dentro de mim. Que é você explicou Exato. Passada, né? Exato. De acordo com o ambiente que a gente viveu, a forma que a gente criar, os valores que estão ali. Exato. Exato.
Eu sou um produto do meio? Não necessariamente. Eu sou eu. O meio influencia, mas não determina. O meio influencia? Sim, sim. Isso é fato. Determina quem eu sou? Não. Só se eu quiser. Só se eu deixar. Só se eu permitir. Só se eu não tiver amor próprio suficiente para não dar a minha opinião em relação àquele assunto. Tudo bem? Então vamos lá. O espírito na essência, ó, a questão do livro do Espírito. O espírito na essência não tem sexo. Quando nós fomos criados simples e ignorantes, nós não tínhamos uma forma definida. Imagine vocês uma fagulha, ok? Um brilho. A coisa mais próxima que a gente consegue imaginar de como é um espírito é um brilho, é uma fagulha, uma mônada, ok? Não tem forma. Sexo depende de corpo. Nesse momento você não tem corpo. Átmico, búdico e mental superior. Quando você é criado. Átmico, que é a essência, imagem e semelhança de Deus. O búdico, que é a informação onde fica. E o mental superior, que é a vontade. Isso não tem forma. Então, nesse momento da criação, o espírito não tem sexo, porque sexo depende de organismo. Você não tem organismo. Então, nessa condição aqui, ó, simples e ignorante, o espírito é assexual. Assexual. Quando ele chega nesse ponto aqui, ó, sábio e virtuoso, ele é assexual. Por quê? Átmico, búdico, mental superior. Depois, mental inferior, astral, dupletérico e físico. Lembram disso? São 7 corpos. 7 corpos. Aí, eu vou evoluindo, o que eu vou fazendo? Eu vou perdendo os corpos. Físico, astral, dupletérico, astral e mental superior. Ficando os 3 primeiros novamente. Então qual é a diferença dos 3 primeiros no início e dos 3 primeiros, eu não vou falar no fim porque não existe no fim. Qual é a diferença? Sábios e virtuosos. Todo o conhecimento, toda a experiência, todo o aprendizado. Deu para vocês entenderam ou não? Porque o seu aprendizado daí para frente não depende mais de corpos. Entenderam ou não? Seu aprendizado, você continua evoluindo, mas você não depende mais de corpos. Então, nesta fase aqui, você é assexual. Cristos, todos eles são assexuais. Todos eles são assexuais. Você tem reino mineral, vegetal, animal, hominal, angelical, humano. Angelical, humano, tudo bem? Aí o arcanjo já começa a perder a forma. Ele já começa a perder a forma. Aí tem outras classificações, que aí ele já não tem mais forma. Ele não precisa mais de organismo. Mas se ele quiser encarnar, pode? Claro que pode. Vai ser um missionário. Mas ele vai vir como homem ou ele vai vir como mulher? Se ele não tem mais. Ele escolhe de acordo com a missão. Por que Jesus nasceu como homem? Imagine 2000 anos atrás. Não tinha saído nem de casa. Estou falando de 2000 anos atrás. Tudo bem? Qual era a liberdade que a mulher tinha 2000 anos atrás? Então, se ele encarnasse como mulher, ele não ia chegar a lugar nenhum. Por que Maria encarnou como mulher? Ela também não tinha mais forma. Porque ela ia gerar um filho. Só corpos femininos geram filho. Perceberam? Só peguei 2 exemplos para vocês. Então, esses espíritos, quando eles encarnam ou reencarnam, eles vão escolher o corpo de acordo com a missão que eles têm. Então, para eles, tanto faz. Tanto faz. Tudo bem? Como Jesus, um profeta, e naquela profeta só seriam homens, ele teria que viajar, ele teria que sair. Uma mulher não ia fazer isso. Naquela época, não. Em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Tudo bem? Então, esses espíritos, nessa condição,
são assexuais. É a questão 200 e 201. Por ele fala, não como entendeis. Olha, entendeu? O espírito tem sexo? Não como entendeis. Porque para nós é macho, fêmea, masculino e feminino. Não como entendeis. Porque nós só entendemos dessa forma. Ok? Então vamos lá. Vamos ampliar um pouco mais. Vamos ampliar um pouquinho mais. Mas essa questão, será que só existe no reino nominal? Só existe no reino animal? Só existe no reino vegetal? Não. 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 Simplesmente não. Dei 2 exemplos. Se eu pegar um elemento químico, sódio, mais um elemento químico chamado cloro e juntar os dois, isso é uma fusão sexual. Eu tenho o quê? Cloreto de sódio. Eu tenho sal de cozinha. Eu preciso juntar 2 elementos químicos. A espiritualidade entende isso como uma relação sexual. Perceberam ou não? Veja, olha que interessante. Se eu pego 2 elementos químicos, Na mais Cl, eu tenho sal de cozinha. Sódio mais cloro, cloreto de sódio, que é sal de cozinha. Então, a fusão de 2 elementos químicos para a espiritualidade é um ato sexual. Veja. Quando você coloca uma semente na terra, o que está acontecendo ali? Uma fusão sexual. Perceberam ou não? Então o sexo não é só questão animal ou hominal. Não, é muito mais do que isso. Quando o planeta Terra, depois de 1,5 bilhões de anos de evolução química, ia começar a evolução biológica. Quem que fecundou a vida no planeta Terra? O Cristo. No planeta Terra. É como se ele tivesse abraçado o planeta Terra e fecundou a vida. Daquele momento, a vida já poderia começar. Ele deu o elemento a mais. Entenderam ou não? Olha como o conceito vai abrindo. Então, tudo no universo é sexo? É. Mas não como entendeis. Porque o que nós entendemos é uma pequena parcela de um todo. É uma pequena parcela de um todo. Mas a espiritualidade superior. Nascem crianças no plano espiritual? Nascem. No livro Nosso Lar está escrito. Está numa entrelinha. Mas está lá. Veja. Por que só aqui? Veja. Então, a vida existe em todos os planos. A vida existe em todos os planetas. Por que eu acho que não tem? Porque é diferente da minha. Se é diferente da minha, é porque não tem. Perceberam ou não? Se é diferente da minha, é porque não tem. Lembra da história do copinho de água no mar? Lembra dessa história? Ninguém lembra? A evidência de uma ausência não é ausência de uma evidência. Lembram disso? Não lembram? Então vamos estudar sobre isso então agora. Então anotem porque isso vai cair na prova. Essa frase, a evidência de uma ausência não é ausência de uma evidência. Eu vou dar um exemplo, vai ficar mais fácil. Anotado? A ausência de uma evidência, então desculpa, então é ausência de uma evidência, não é evidência de uma ausência. Eu inverti, desculpa. Então, ó, a evidência começa assim, desculpa, então, a evidência de uma ausência, anotado? A evidência de uma ausência não é, continue, a ausência de uma evidência. Ela inverte a frase. Vamos explicar isso melhor. Nós estamos na beira da praia, tudo bem? Já se imaginaram? Está fácil agora, né? Eu pego um copinho de café, entro no mar, 1 metro, 1,5 metro, pego uma amostra do oceano, trago para a praia e olho, aqui não tem vida, então ali também não tem.
Eu tenho uma amostra. Eu tenho uma amostra. A ausência de uma evidência não é evidência de uma ausência. Existe vida no mar? Mas aquela amostra está falando que não tem. Então eu vou levar no laboratório, o laboratório vai falar, só tem micro-organismo. Então eu vou olhar para o mar e falar, isso só tem micro-organismo. Eu tenho uma prova. É isso que nós fazemos. Deu para você entender ou não? Então eu olho para o universo, naquele cantinho lá não tem nada. Então no universo inteiro não tem nada. Nós fazemos exatamente quando olhamos para o universo. Oi? Então, eu fui lá, peguei uma amostra, eu tenho um mar, eu trago, mostro para todo mundo e falo, ó, eu tenho uma amostra de tudo que tem ali. Aqui não tem vida. E lá também não tem. Vou levar no laboratório. Micro-organismo. Então lá só tem micro-organismo. Eu tenho uma amostra. É isso que nós fazemos. Deu para você entender ou não? A evidência de uma ausência não é evidência... Como que é? Desculpa, tá aí. Não é ausência de uma evidência. Porque no mar existem milhões de vidas, sim ou não? E por que eu estou falando que não tem? Porque eu estou com uma amostra. É isso que eu faço com o universo. Os cientistas pegam... Ah, não tem nada, viu? Então lá não tem nada também. Perceberam ou não? Perceberam? É isso que nós fazemos. É exatamente isso que nós fazemos. Entenderam ou não? Ficou mais fácil agora ou não? Então eu pego uma amostra e com a amostra eu já fecho a conclusão. Não tem, eu tenho uma amostra. Então o que nós fazemos com o universo é exatamente isso. Eu vou estudar nosso sistema solar, não tem condições de ter vida, então não tem vida em lugar nenhum. E fechei a conclusão. Perceberam? Voltando, entenderam aqui, ó, 2 elementos químicos? Então o sexo é muito mais do que isso, muito mais do que isso. As 2 maiores forças do universo. O universo tem 2 grandes forças que foram idealizadas por Deus. O universo tem 2 grandes forças idealizadas por Deus. A primeira é a força do amor. Do micro ao macro. O mal existe? O que existe? Antes a gente falava assim, a ausência do bem. Não. É a ignorância do bem. Porque aonde Deus não está? Veja. Então se falava o mal existe, alguém falou, não, o que existe é a ausência do bem. Mas aonde Deus não está? Então, não existe. Existe a ignorância do bem. Perceberam a diferença ou não? Deus está em tudo. Tudo está em Deus. Deus está em tudo. Tudo está em Deus. É como se nós estivéssemos mergulhados num oceano onde a água do mar é o amor de Deus. Entenderam ou não? A segunda força do universo é a energia criadora. A segunda força do universo é a energia criadora. Então o universo tem 2 grandes forças. A força do amor e a energia criadora. Nós, como espíritos, filhos de Deus, temos 2 grandes potências. Então o universo é a força do amor e a energia criadora. Nós, como espíritos, temos 2 grandes potências. A força do pensamento e a energia criadora. Entenderam ou não? Nós, a maior força do espírito é a força do pensamento. E a segunda é a energia criadora. Então os espíritos, quando foram criados simples e ignorantes, eles já carregam dentro dele a força do pensamento e a energia criadora. Eles não têm consciência disso no momento da criação. Com o tempo eles vão começar a tomar consciência disso, que é o nosso momento agora. Então quando Jesus fala, isso está no livro Evolução em 2 Mundos, de André Luiz e Chico Xavier. Ele fala que nós somos co-criadores. O que ele quis dizer com co-criadores? Nós co-criamos, certo? Baseado em quê? Força do pensamento e energia criadora. Por isso que Jesus diz, farás o que eu faço e muito mais.
Como? Usando a força do pensamento e a energia criadora. São duas maiores potências do espírito. Então essa energia criadora é uma força de atração. Essa energia criadora é uma força de atração. Então os seres se atraem graças à energia que está no universo e à energia que está dentro dele. Então existe uma energia universal criada por Deus, energia criadora, e nós temos essa energia criadora dentro de nós. Então o que nós vamos fazer? Isso. Unir isso daí. Tudo bem? Então veja, a evolução de todos os seres, está condicionada aos recursos do sexo. Veja. A evolução de todos os seres. O sexo no sentido de energia criadora, energia criativa, potência. Perceberam? Dá para bloquear isso? Não queiram. Não tentem. Não queiram. Por quê? É uma potência. Deu para você entender? Todos os princípios espirituais que estão no reino vegetal, que estão no reino animal, que estão no reino nominal, têm essa potência, que estão no reino angelical, têm essa potência. Não queiram bloquear. Não dá. É uma energia. Lembra da história da pilha que eu contei para vocês? Eu lembro, quando era... que meu pai comprava aquelas pilhas grandes. Lembra daquelas pilhas grandes que colocava naqueles rádios? Não tinha umas pilhas grandes que vem, nem sei se existe mais essas pilhas. E aí ele guardava no armário para usar posteriormente. Aí quando ele ia usar, tinha derretido o armário. Porque ela vaza. E aquilo é um ácido. Veja, ela não foi feita para pôr no armário. Ela tem que girar alguma coisa. Para a pilha, pouco importa o que ela vai girar. O importante é que ela faça girar alguma coisa. Deu para vocês entender com essa analogia? Então essa energia criadora é como se nós tivéssemos uma pilha dentro de nós para girar alguma coisa. Tem que fazer girar alguma coisa. O quê? O que importa, tem N caminhos, mas eu preciso fazer girar alguma coisa. Não vou fazer girar nada. O que vai acontecer com essa pilha? Ela vai vazar. Ela é um ácido, ela vai corroer. Deu para você entender? É assim que acontece. Querer bloquear a energia criadora é fazer com que ela imploda em você. E ela vai derreter. E ela vai fazer grandes estragos. Porque é uma potência que você tem. Foi idealizada para Deus, para a evolução de todos os seres. De repente você fala, não, deixa ela paradinha aí. Deixar ela paradinha aí, você não suporta. Porque ela vai implodir. E ela vai gerar estragos dentro de você. Então, a evolução de todos os seres, está condicionado a esse recurso do sexo. Ó, o sexo, essencialmente falando, ele é mental. O sexo, essencialmente falando, ele não está no corpo. O corpo é uma ferramenta. O corpo é um instrumento para você utilizar essa energia. Mas ele não está no corpo, ele está na mente. Então é essencialmente mental. E como funciona? Vamos trabalhar isso aqui agora. Tá? Eu fiz um resuminho aí para vocês entenderem. Então nós somos criados na forma de uma fagulha, aqui ó, simples e ignorante, na condição assexual. Então no momento de criação eu sou assexual. E por um tempo eu continuo sendo, até que eu entro na matéria. Até que eu entro na matéria. A hora que eu entro na matéria, vou falar para o planeta Terra, que é a nossa referência. O planeta Terra, a natureza do planeta Terra, duas polaridades. Tudo bem? Estou falando de natureza. Ela te oferece duas polaridades. Então no reino vegetal nós vamos encontrar macho e fêmea. No reino animal nós vamos encontrar macho e fêmea. No reino nominal nós vamos encontrar homem e mulher. No reino angelical nós vamos encontrar homem e mulher. Então, para o planeta Terra, a natureza nos oferece, para se trabalhar essa energia, dois caminhos. Tudo bem? Dois caminhos. É natureza, estou falando de natureza.
Semana que vem, a hora que a gente estudar sobre neurofisiologia da sexualidade, vocês vão entender um pouco melhor isso. Mas hoje é entender que a natureza, planeta Terra, um planeta idealizado por Jesus, por um Cristo, com seus assessores, colocou na natureza duas polaridades para serem trabalhadas. No caso, fêmea e macho, ou macho e fêmea, o F aqui é de fêmea, macho, que vai intercalando, só que aí não é você que decide, porque você é um princípio espiritual, você não é um espírito. Então, qual é a diferença entre um princípio espiritual e um espírito? O princípio espiritual não tem consciência de si mesmo. Um espírito tem consciência de si mesmo. Tudo bem? Então, um animal não tem consciência de si mesmo. Uma planta, muito menos. Mas ali existe um princípio espiritual? Sim, em evolução. Eles estão acompanhando a evolução da matéria, da natureza e sendo condicionados pela espiritualidade superior. São princípios espirituais, são os nossos irmãos mais novos. Nós estamos como espírito, princípio espiritual e espírito. Aí você reencarna como mulher, homem, mulher, homem. Vai intercalar, não assim, tá? Você faça um período, às vezes séculos, às vezes milênios, numa única polaridade, aí você inverte, fica séculos, fica milênios, numa outra polaridade, aí você volta naquela polaridade, fica mais séculos e milênio. E se eu estiver no plano espiritual, não mudou nada, tá? Você continua com a mesma polaridade no plano espiritual. E você vai invertendo isso. Só que não é desta forma. Você fica por séculos, na matéria e no plano espiritual. Na matéria e no plano espiritual, com a mesma polaridade. Aí chega uma hora que você inverte. Aí você fica séculos e milênios. Depois você inverte de novo. O que acontece com os anjos? Vocês já viram por fotografia ou por própria imagem, de perto, você não sabe se é homem ou se é mulher, porque eles têm as duas características. O que aconteceu ali? O melhor dos dois. Deu para vocês entenderem ou não? Então, quando você olha uma imagem, uma foto, uma estátua muito bem feita, você vê ali as duas polaridades. Você vê as duas polaridades. Por quê? Condição de anjo, o que aconteceu com as polaridades? O melhor das duas. Já reencarnaram tantas vezes como mulher, já reencarnaram tantas vezes como homem, que fundiram numa só o melhor das duas polaridades. Entenderam ou não? Quando chega nessa condição de arcanjo, são as duas polaridades. Para eu chegar nesse ponto, demora um pouco. Então você começa mundos primitivos, provas, expiações, regeneração inteiro, para que as duas polaridades se fundam em uma só. Vamos chegar lá? Com certeza. Por que nós vamos chegar lá com certeza? Porque depois de uma fase, o espírito ele é assexual de novo. Ele fica assexual de novo. Só que aqui, o assexual aqui, ele é ignorante, falta de conhecimento e experiência. Por isso que ele é assexual. E aqui, ele é assexual por quê? Porque muito conhecimento, muita sabedoria, muita experiência. Entenderam ou não? Então o espírito, quando ele nasce, ele é assexual, e quando ele chega nessa condição e continua evoluindo, ele é assexual. Por quê? As polaridades já ensinaram tudo que poderiam ensinar para ele. Ele pode vir como homem, pode vir como mulher, para atender uma necessidade, uma missão. Mas para ele, pouco importa. Tudo bem? Então, essa é a aula, a pergunta dela, né? Eu vou deixar vocês uns 15 dias pensando nesses assuntos. Okay? A pergunta dela, um bebê que nasce intersexo, ok?
Isso entra na neurofisiologia da sexualidade, ok? Só para você ter uma ideia, adiantando um pouquinho, só vou adiantar um pouquinho. Na condição biológica, tem 3 caminhos: homem, mulher e intersexo. Na condição psicológica, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na condição de orientação, tem 8. Na condição de papel, tem mais 8. As outras é uma variante dessas. Existem outras, é uma variante dessa. Então você tem 4: a condição biológica, a condição psicológica, a condição de orientação e a condição de papel, que eles falam. Então hoje a psicologia trabalha isso por 4 caminhos diferentes. Mas biologicamente falando, só existem 3 caminhos: homem, mulher e que eles chamam de intersexo quando nasce com os dois. Mas prevalece um. Depois se prevalece um. Tá? Então, quando a gente for estudar neurologia da sexualidade, nós vamos entrar nesse ponto, okay? Por gráficos, inclusive. O que acontece numa relação sexual num gráfico XY. Vamos colocar um gráfico XY e eu vou estar explicando para vocês os 4 momentos e o que acontece. Aí entra na neurologia da sexualidade. Ok? Entenderam isso aqui? Então, dentro dessa sexualidade, nós temos algo, você já ouviu falar, que é chamado de libido. O que é a libido dentro disso? É o impulso, é o desejo. É essa carga energética sexual que todos os seres têm. Então, o que é a libido, que nós falamos tanto da libido? É o impulso, é o desejo, é o impulso em relação à sexualidade. Então, a sexualidade humana, ela é plural. O que significa a sexualidade plural? Ela não é singular. Ela tem muitas características. Quantas cores tem o arco-íris? De longe, 7. De longe, 7. A gente enxerga 7. Já tiveram a oportunidade de trazer aquilo mais perto? São milhares de cores. E nós não sabemos quando termina uma e começa a outra. Quando vocês tiverem a oportunidade, existe um estudo na internet sobre arco-íris. Vocês vão perceber que de longe são 7, mas à medida que aquilo vai se aproximando, você vai vendo mais cores. E mais, então são milhares de cores. A um ponto de você não saber quando termina uma e começa a outra. Isso é sexualidade. Então quando nós olhamos de longe, 7. À medida que você vai trazendo mais próximo, não é 7. E mais próximo, não é nem centenas. Mais próximo, aí você percebe que são milhares de cores. Sexualidade é isso. São milhares de cores vistas de longe. Então, quando falar que é 7 está certo? Mas eu estou distante. Traz mais perto. Vocês vão perceber que é muito mais do que isso. Por isso eu coloquei essa frase, o exemplo do arco-íris. É exatamente o exemplo do arco-íris. Tudo bem? Então, aos nossos olhos de provas e expiações, nós enxergamos esse assunto assim ou é assim. E pronto. Os olhos de provas e expiações enxergam esse assunto, é assim ou é assim. E pronto. E aí nós vamos buscar textos na Bíblia confirmando isso. Velho Testamento principalmente. E Jesus nem tocou nesse assunto. Ele nem tocou. Quer dizer que não existia isso na época dele? Do mesmo jeito. Talvez não tinha os nomes que nós temos hoje. Mas essa situação existia do mesmo jeito. E ele nem se preocupou com isso. Por quê? Porque isso não é um problema. Não era um problema, ok? Nós que temos que entender exatamente o que acontece aí. Perfeito? Vamos entender isso aqui agora? Como é que eu posso canalizar? Então, veja, os órgãos genitais são instrumentos sob o comando da mente. O ser humano consciente, porque sobre esse assunto somos ignorantes e às vezes somos inconscientes. Então, quando eu olho um ser humano consciente, eu vou colocar aqui, ó, centro genésico. Por que o centro genésico? Aonde fica essa libido, aonde fica essa carga. Apesar de ser mental, ele é materializado numa parte do corpo.
Tudo bem? Apesar de ser mental, ele fica ali, ó, fica ali armazenado em uma parte do corpo. Então, no nosso centro genésico, existe um centro de força, existe um chakra chamado genésico, e é esse chakra, esse centro de força, os órgãos genitais, é aí que fica armazenada essa energia. Aí não é a causa da energia, a causa da energia é mental, mas ali é onde fica armazenada essa energia. Essa energia fica ali, porém, ela pode ser direcionada, ela deve ser direcionada. Existem no mínimo 3 caminhos. No mínimo 3 caminhos. E cada caminho com as suas variantes. Ok? Então vamos lá. O centro genésico, essa libido, essa energia sexual, eu vou canalizar nessa direção. Artes em geral, eu estou usando os mesmos recursos. Artes, pintura, dança, música, tudo que vocês pensarem em arte, ali você tem um componente sexual, uma energia sexual que você coloca ali. Esportes. Quando eu me envolvo em qualquer prática esportiva, eu estou usando a energia sexual. Pesquisas. A questão intelectual, eu estou usando a energia sexual. É a mesma energia. É a mesma energia. Mediunidade, uso energia sexual também. Veja. Então, se eu escolher só esse caminho aqui, ó, só esse caminho, eu posso canalizar em artes em geral, eu posso canalizar em esportes, eu posso canalizar em pesquisas, eu posso canalizar em mediunidade, assistência social. Perceberam? Se eu escolher só um caminho, eu tenho um leque de opções. Num único caminho, eu tenho um leque de opções. Esse caminho, o amarelo aqui, é um outro caminho. Reprodução. É energia sexual, ok? Reprodução. Filhos é energia sexual. Só para isso? Não. Relações sexuais, trocas. É uma outra forma de você canalizar a energia sexual para uma relação sexual, que eles chamam de periféricas, trocas, e com o objetivo de gerar uma criança. Então você pega a mesma energia sexual, que está no mesmo centro genésico, aquela pilha que está ali, imagine, a pilha está aqui, ó, querendo girar alguma coisa, precisando girar alguma coisa, idealizada para girar alguma coisa. Então, nesse caminho eu tenho várias opções, nesse caminho, reprodução, filhos ou relações sexuais, trocas. E esse caminho? Esse caminho aqui, ó, revitalização de afetos, alimento da alma. Revitalização de afetos, alimento da alma. Quando a gente ama uma pessoa, simplesmente quando a gente ama uma pessoa, nós estamos usando a energia sexual. Veja. Nós amamos uma pessoa, nós usamos essa energia sexual. É uma energia co-criadora. É uma energia que gera vida. Perceberam? Veja. Hormônios psíquicos. Hormônios psíquicos. Trocas também. Então, quando nós amamos uma pessoa, seja ela, em configuração ela estiver, nós estamos usando a energia sexual. Então, essa energia que está aqui, ó, eu posso escolher 3 caminhos, e esses 3 caminhos eu vou ter opções. Eu posso usar todos? Posso. Qual é o problema? Eu posso usar um? Posso. Posso usar 2? Posso. Qual é o problema? O que eu não posso? Não usar. O que eu não posso, não. Ela vai implodir. Ela vai implodir. Literalmente falando. Então, o espírito, livre-arbítrio, consciente de si mesmo, é mente. Então, ele fala, eu vou usar sim essa energia sexual, porque eu falo energia sexual, para os esportes, para assistência social, para pesquisa, artes em geral, para a reprodução, para uma relação sexual, troca de afetos, relações afetivas,
independente da configuração, hormônios psíquicos, tudo é sexo. Olha como é difícil de entender isso. Porque nós estamos condicionados milenarmente a pensar somente numa direção. Então, quando se fala nesse assunto, eu só penso naquela direção. Eu só penso naquela direção. Isso gera o quê? Transtorno, bloqueios, traumas. Porque eu só estou canalizando em algo que uma sociedade materialista, consumista, vitimista, provas e expiações fala que tem que ser assim. Veja. Quando não. Quando não. Então veja, isso existe, está dentro de mim. Deus, quando nos criou com essa potencialidade. Por isso, como é aqui, ó, energia criadora. Deus me criou com uma energia criadora, com a força do pensamento. O universo é a força do amor, é a energia criadora. Então não tem como ignorar essa energia. E nem colocar em segundo plano. Porque a nossa evolução depende dessa energia. E eu posso utilizar de qualquer forma, ou de todas as formas. Veja. O que eu não posso é bloquear. Então, sexualidade é exatamente isso. Essa capacidade que todos nós temos, de criar ou cocriar alguma coisa. Ou cocriar. Então, essa nossa cocriação, quando alguém está fazendo um artesanato, por exemplo, o que ela está usando? Energia sexual. Ela está usando naquele momento a energia sexual. Porque ela está criando. Essa energia criadora vem da libido, vem desse impulso, vem dessa energia que ela expressa em um artesanato, praticando um esporte. Ela está usando a mesma energia sexual. Veja, então a energia sexual está no centro do ser humano, comandado pela mente, condicionada num centro de força genésico para ser canalizada. Ela precisa ser canalizada. E aí, nesse processo aqui, ó, homem, mulher, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Eu reencarno várias vezes, 1000 anos, vamos falar 1000 anos, na condição masculina. Tudo bem? Então eu estou naquela polaridade e aprendo aquela polaridade e convivo com aquela polaridade e as minhas influências são sobre aquela polaridade. Aí eu resolvo inverter. É uma decisão minha, junto com a espiritualidade superior. Meu anjo da guarda. Olha, você reencarnou, você está na mesma polaridade por 1000 anos. É momento de você inverter. O que vai acontecer? Nenhum conflito, nem nada e nada. Por quê? Então vamos lá. Quando eu inverto e a escolha é minha, junto com a espiritualidade, a única dificuldade que eu vou ter é que aquele universo é novo para mim. É novo para mim. Eu não sei nada daquele universo. Então eu vou ter que fazer alguma coisa que eu nunca fiz. A dificuldade é em adaptação nesse sentido, mas com a sexualidade, nada. Por quê? Quando é uma escolha pessoal, há um processo chamado polarização da sexualidade escolhida. Porque isso está dentro do meu processo evolutivo. Entenderam ou não? Então, eu vou chegar lá. Tudo bem? Então, quando a gente fala assim, que é uma natural, porque é uma escolha e é um processo evolutivo. Vou ter alguma dificuldade? Com a parte sexual, zero. Porque a escolha faz que se concentre em mim o que eu estou escolhendo. Qual é a dificuldade? Aquele universo é novo.
Então vamos supor, reencarnei 1000 anos como mulher, tudo bem? Vou reencarnar como homem. Não sei nada. Então, reencarnando como homem, alguém me dá uma bola, eu falei, agora, o que eu faço com isso? Me dá um caminhãozinho, eu nem sei o que. Para mim é novo. Mas se de repente eu vejo uma criança, eu vou lá e pego no colo. Entenderam ou não? Porque está no subconsciente. Está no subconsciente toda aquela vivência, toda aquela experiência. Então, o mundo novo, até uma adaptação, depois adapta sem problema nenhum. Mas a questão de sexualidade, não. Então, quando alguém fala, por que eu estou batendo nessa tecla, pessoal? Porque tem espíritas que falam isso. E está errado. Falta de estudo, falta de estudo. Quando é uma inversão natural feita por escolha, não altera em nada a questão sexual. Nada. Se existe uma dificuldade é porque aquele universo é novo frente a algumas coisas. Até se adaptar. Se adaptou, vai bem. A escolha faz com que sobressaia o sexo escolhido. Sobressaia escolhido. Agora que eu vou entrar aí. Quando a escolha não é fruto, a inversão não é fruto da minha escolha. Quando eu usei e abusei daquela condição anterior. E aí a espiritualidade decidiu a inversão. Não foi minha. Você tem uma psicologia que não se adapta à morfologia. Entenderam ou não? Você tem uma psicologia feminina no corpo masculino, ou vice-versa. Porque não foi uma escolha sua. Planeta Terra, provas e expiações. Deu para você entender? O expiações, o provas é o natural. Eu já tenho a teoria, estou na prática. A expiação é sentir na pele. Aquilo que eu não aprendi por amor. O que eu não aprendi por amor? Uma palavrinha com a letra R. Respeito. Deu para você entender? Então, quando você tem uma psicologia que não se adapta à morfologia, você tem conflitos. Conflitos para quê? Para aprender algo chamado respeito. Algo que você não aprendeu anteriormente. Perceberam a diferença das duas ou não? A inversão sempre vai acontecer. Sempre vai acontecer. Você vai reencarnar 1000 vezes como homem, 1000 vezes como mulher. A inversão natural, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Aí você volta e reencarna naquela polaridade de novo. Mais 1000 anos. Aí depois de 1000 anos você inverte de novo. Então cada processo desse vai gerando o quê? E por que a inversão não pode ser assim? Homem, mulher, homem, mulher, homem, mulher, homem, mulher. Por quê? Porque não tem estrutura psicológica que suporte essa mudança. Deu para você entender ou não? Não existe estrutura psicológica para reencarnar. Então você reencarna, aí inverte. Reencarna, inverte. Reencarna muitas vezes, várias vezes, aí você inverte. Aí você inverte. Então você tem que vivenciar aquela mesma experiência por séculos a fio, aprender tudo que se podia aprender naquele contexto, inverter, fica mais séculos a fio. Então não existe homens 100% masculinos, não existem mulheres 100% femininas. Por quê? Nós já invertemos várias vezes, tá? Ânimo e animus. Ânima. É essa energia que nós temos, do masculino e feminino. Todo mundo tem. E é isso que, na verdade, ajuda. Não sei se é essa a forma de falar, mas todo mundo tem essa energia. Todos nós temos essa energia. Todo mundo tem essa questão de ter sensibilidade com uma coisa. Exato, exato. Por isso que quando há essa troca pela escolha, essa troca acho que também brinca do sofrimento. Que exato. Lá no subconsciente. Exato. De uma forma você vai fazer isso. Você vai fazer isso. Veja, existem muitas mulheres, vamos falar para 2025 anos. Ânimos e ânima. Essa energia chamada ânimos e ânima, todos nós temos. Ora você trabalha uma, ora você trabalha outra. Isso é natural do espírito experimentar essas duas energias
para ver como que ele sente essas duas energias, como ele trabalha essas duas energias. Existem mulheres hoje em cargos masculinos e fazendo muito bem, e o contrário. Nunca pararam para pensar como é que consegue? Como é que consegue? Como é que tem tanta facilidade? Porque na reencarnação passada, a inversão acabou de acontecer. Então as mulheres em cargos masculinos são femininas, homens em cargos femininos são masculinos. Isso não tem nada a ver com sexualidade. Deu para vocês entenderam ou não? Não tem nada a ver com sexualidade. Então quando há essa inversão, a única situação que acontece é que aquele universo é novo. Mas se você for chamado para trabalhar o anterior, você vai e faz. Então tem homens que cuidam muito bem de crianças? Tem. Tem mulheres que fazem trabalhos masculinos? Fazem muito bem? Fazem. Mas por quê? Porque eles acabaram de inverter. Então aquele universo masculino ou feminino está muito próximo. Isso não tem nada a ver com sexualidade. Estou batendo nessa técnica, pessoal, porque as pessoas não entendem isso. Não entendem isso. Quando a inversão é natural e é solicitada pelo espírito, não há problema nenhum no quesito sexualidade. Nenhum. Porque você vem com 70% do sexo escolhido. E os outros 30% é porque você viveu lá. Quando você está em conflito, quando você usou e abusou, e vai continuar usando e abusando, a inversão não é escolha, é expiação. Aí você tem uma morfologia que não se adapta à psicologia e vice-versa. Aí começam os conflitos. Aí começa, para quê? Para aprender uma única coisa. Respeito. E a segunda também, respeito pelo próximo. E a terceira também, responsabilidade nos atos. Entenderam? Aí você vai sentir na pele. Pode, ver. O espírito pode, numa única existência, eliminar esse problema? Pode. Para isso, lhe falta a vontade. Então, numa única existência, eu posso? Posso. Claro que eu posso. O que me falta? Vontade. Tem uma questão do livro dos Espíritos que fala exatamente sobre isso. Não vou lembrar exatamente o número, mas 900 e alguma coisa. Né? Ele fala 919? Tentar pode. Ok? Ó. Vamos ver se é isso. Não é, desculpa, não é. Não é 919. Mas eu vou lembrar. Ele fala assim, o que lhe falta é a vontade. A pergunta é, pode o espírito vencer as suas más tendências? A resposta é sim, o que lhe falta é a vontade. Eu lembrei da pergunta, mas não lembrei do número, tá? Eu lembrei da pergunta. Pode o espírito vencer as suas más tendências? Né? O que lhe falta é a vontade. Então o que lhe falta é a vontade. Não é o desejo. O desejo é sempre tempo futuro. É a vontade de querer resolver agora. Tudo bem? Então veja, essa questão sexual, quando a gente percebe que ela está dentro de nós e eu posso canalizar por N caminhos diferentes e por todos os caminhos, qual é o problema? É uma questão de escolha. Não escolha para crescer, para aprender, para evoluir. Mas para você trabalhar esse caminho aqui, os 3 R's são imprescindíveis. E até a existência passada nós usamos muito mal isso. Então se o mundo hoje tem problema nessa área, é porque toda essa problemática vem de existências passadas e de não querer trabalhar os 3 R's nessa existência. Ainda. Então a energia sexual que todos nós temos é exatamente algo que está no universo, que está em nós, que faz parte de um processo evolutivo, não podemos negar, e a natureza tem 2 caminhos, somente 2 caminhos, ok? Para que a gente possa melhorar os 2 caminhos. Agora, como é que eu vou manifestar essa sexualidade? Aí tem muitos caminhos. Aí tem uma infinidade de caminhos.
Mas todos os caminhos passam necessariamente pelos 3 R's. A doutrina espírita não vai discutir caminhos, se é esse, se é aquele, não vai. Ela vai falar, está dentro dos 3 R's? Se tiver, tudo bem. Se não tiver, todos estão equivocados. Então não é esse melhor do que aquele, não cabe nenhum pré-julgamento, não cabe nenhum preconceito, nenhum comentário menos edificante, não cabe. Porque cada ser humano traz uma complexidade dentro disso, traz um aprendizado. Todos somos de provas e expiações, todos canalizamos muito mal essa energia até então. Anotem essa frase, vai cair na prova. Somos vítimas dos nossos desejos mal conduzidos. Somos vítimas dos nossos desejos mal conduzidos. O problema não é ter o desejo, pessoal. O desejo nós temos, somos seres humanos. O problema não está com o desejo. Não tem como você bloquear o desejo. O desejo ele existe. Somos seres humanos. O problema é o que você vai fazer com ele. Pode falar. Então vamos lá, a pergunta é essa energia, que é a segunda maior energia do espírito, mal canalizada, pode trazer um transtorno mental? Muito mais do que vocês imaginam. Mas muito mais do que vocês imaginam. É a segunda maior potência do espírito, é a segunda maior força do universo. Então essa energia mal canalizada, porque nós somos protegidos pela nossa ignorância. Precisa ver até que ponto eu sou ignorante. Então, quando eu não sou mais ignorante, eu respondo na proporção da minha ignorância. Então, essa energia traz muito mais transtornos mentais do que a gente pode imaginar. Poderia dizer até que, na maior parte das vezes, você tem um componente sexual atrás de todos os transtornos mentais. Ou da maioria deles, pelo menos. E tão poderosa, vocês não imaginam o poder dessa energia que nós temos. Vocês não imaginam o poder. A primeira é a força do pensamento, e a segunda é a energia criadora. É a energia criadora. A primeira estrutura do universo é a força do amor, e a segunda é a energia criadora. Imagine vocês que o Cristo, né, nosso Jesus, ele fecundou a vida no planeta Terra com a sua energia criadora. Imagina, que potência é essa? Trouxe os elementos materiais? Sim, claro, precisava. Mas quem deu vida, o impulso, a libido, foi ele. É como se ele tivesse abraçado o planeta como um todo, numa relação sexual, e tivesse transmitido a vida. Aí os elementos orgânicos começam. Entendeu? Veja. Então imagine a potência dessa... Então, boa parte dos transtornos mentais tem sim um componente de sexualidade mal canalizada e consciente. Mal canalizada e consciente. Eu sei o que eu estou fazendo. Isso gera, a médio e longo prazo, processos obsessivos e transtornos mentais. Vício. Tendências morais nós trazemos de existências passadas. Tendências morais trazemos de existências passadas. Vícios morais adquirimos nessa existência. Entenderam ou não? Tendências morais trazemos de existências passadas. Vícios morais desta existência. Quais são os 5 vícios? Álcool, abuso sexual, jogos
gula. Falou 5? Então vamos lá. 5 vícios, tá? Depois nós temos a variante de cada. O fumo, vocês entendam, drogas. O álcool, tá? O fumo você entra em todas as drogas. Tudo bem? Todas as drogas. O álcool, segundo. Gula. Abusos sexuais, não é sexo, pessoal. Estou falando de abusos sexuais. E jogos. Jogos. São 5 vícios e as suas variantes de cada um. Mas quais são os 5 vícios que degradam o ser humano? Fumo, o álcool, a gula, abusos sexuais e jogos. Só fumo e bebo quando jogo, entendeu? Entendeu? Não é assim? Não é assim? Veja, às vezes estão todos eles juntos, no mesmo ambiente. Repararam que às vezes você tem os 5 no mesmo ambiente? No mesmo ambiente. Isso atrai o quê? Processos obsessivos. Diretos e indiretos. Diretos que são seus, indiretos daqueles espíritos que não tem nada a ver com você, mas estão ali por causa dos vícios. Então, nesses ambientes, que você tem tudo isso junto, você tem processos obsessivos. Pode falar. Claro. A gente tem visto muito hoje a questão da pedofilia. Sempre existiu, mas agora parece que. Aí você fica se perguntando, entra em abusos sexuais. E você, isso daí é a próxima aula. Está no gráfico XY isso, ok? Por que se chega num ponto desse? Então eu vou estar explicando num gráfico para você como fica esse desequilíbrio. Aí a neurofisiologia da sexualidade. Aí nós vamos entender um pouco de nós nisso, condição humana. Pode falar. Energia sexual, aqui ó, revitalização de afeto, alimento da alma. Aí você usa a glândula pineal. Né? Então, por isso que está para cima a seta, está jogando para cima. E a nossa antena psíquica é a glândula pineal. Então, quando você trabalha a glândula pineal num amor mais desprendido, num amor mais fraterno, você está trabalhando a sua energia sexual canalizada para cima, para a espiritualidade, e aí você usa pelos hormônios psíquicos. Ela vira uma antena para você distribuir isso. Sabendo tanto que o sexo tem todas essas nuances, essas variáveis, e a gente desenvolvendo isso, né? A tendência é que a gente vá liberar mais a glândula pineal para trabalhar. Então vamos lá, sobre glândula pineal. O que o sexo tem a ver com a glândula pineal? Oi? Então, a pergunta dela qual é a relação da glândula pineal com a sexualidade, ok? A glândula pineal ela tem uma função biológica até os 14, 15 anos, uma função física, biológica, fisiológica. Até pouco tempo atrás, a medicina achava que naquele momento ela acabava a função dela, ela calcificava, ok? A medicina ignorava ela ali então. De uns 15 anos para cá, a medicina já descobriu que não é bem assim. Ela termina uma função e começa uma outra função. Essa função tem a ver com espiritualidade. E espiritualidade tem a ver com sexualidade. Toda vez que eu trabalho bem a minha sexualidade, eu alimento a minha glândula pineal. Essa anteninha, que nós temos um tipo de uma antena, ela trabalha numa dimensão chamada fractal. É a única glândula do corpo físico que trabalha em 2 dimensões simultâneas. Fractal é entre o plano material e o plano espiritual. Chama-se fractal.
A zona intermediária chama fractal. Então a glândula pineal, ela trabalha o plano material, utilizando dessa energia, e o plano espiritual, como uma antena psíquica. Então a sexualidade bem utilizada inunda a glândula pineal. Inundando desse tipo de energia, hormônios psíquicos, ela abre. Ela abre, ela consegue captar melhor todas as informações que vêm do universo. Tudo bem? Última pergunta, tá? Porque o Joaquim tem um compromisso. E eu tenho todo o compromisso dele. Pode falar. O Cássio, falando do termo espírita, aquelas questões dos entes, dos 202, então basicamente ele fala que o espírito, né, para ter experiência, por exemplo, no feminino, ele vem desenvolver exatamente as qualidades do feminino. Sem dúvida. A sensibilidade, a intuição, a maternidade, beleza, né? Todas as qualidades do feminino. O espírito para nascer, né, como masculino, vai aprender todas as qualidades masculinas. Exato. E a qualidade do... Bom, são muitas qualidades. Muitas, demais da conta. Demais da conta. Eu até me perco quando eu falo. Pessoal, eu tenho que concordar com ele. Claro, né? São tantas qualidades, né? Que olha, né? Não tem nem palavras para falar tantas qualidades assim. Né? Eu concordo plenamente, né? No feminino dá umas 10 qualidades. Nós temos verdade. Lembro. Você não está gravando isso não, né? Não grava isso não. Nós, homens, temos uma caixinha a mais. Se vocês quiserem conhecer, vai ter que reencarnar como homem. É verdade, eu não estou brincando, pessoal. Homens e mulheres têm 100 caixinhas, o homem tem 101. Se vocês quiserem conhecer, só reencarnando como homem. Maravilhosa. Chama caixinha do nada, não tem nada. É verdade, você não está gravando isso não, né? É verdade, pessoal. Está gravando. É verdade, eu não estou brincando. Todo homem que está aqui vai confirmar isso. Tem uma caixinha chamada caixinha do nada e a gente adora ficar lá. Aquele olhar de peixe morto, né? Você fica assim, olhando para nada. Você está na caixinha do nada. É verdade. Ele põe um fiozinho no quarto. Ele está com o controle remoto. Onde você está? Fazendo o quê? Nada mesmo, não está nada. Caixinha do nada. É maravilhosa essa caixinha, pessoal. Vocês não imaginam. Os homens daqui, todos vocês conhecem, não conhecem, Marcelo? Não conhece? Não conhece a caixinha do nada? Olha lá. Você entendeu? Então, desculpem, mulheres, se vocês quiserem conhecer essa caixinha, só reencarnando como homem. Não tem outra possibilidade. E ela é maravilhosa. Maravilhosa. Tudo bem? É uma delícia. Aquele olhar de peixe morto, assim, sabe? Fica ali parado. Tudo bem? Vamos encerrar então? Depois você edita isso, tá? Dá uma mexida nisso então. Então o YouTube vai cortar isso daí. Então vamos lá. Então vamos, nesse momento, agradecer a mais essa oportunidade, a mais esse reencontro, a alegria de estarmos juntos, em família, todos aprendendo um com os outros, num ambiente saudável, num ambiente onde a gente pode se expressar, colocar a nossa opinião, uma troca de ideias, de reflexões, ampliando os nossos horizontes, que é uma doutrina que nos explica o porquê e o para quê. Numa espiritualidade que confia em nós, que conhece as nossas limitações, mas conhece principalmente as nossas potencialidades. Que investe, que confia, que acredita, que nos impulsiona, que nos dá oportunidade, mas que nós possamos também entender que Deus confia em nós, acredita em nós, e aonde Ele nos plantou, Ele tem absoluta certeza que nós podemos produzir sempre mais e melhor,
que assim seja.